galerinha do Laquenem, estamos aqui novamente agora com o assunto da sociologia brasileira, ok? Bom, dentro da sociologia brasileira, a gente vai observar aí grandes nomes do pensamento, tá, da nossa tradição. Tá? Dentre eles, já vou adiantando para vocês, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes são os nomes principais. Mas o movimento começa a surgir já desde a década de 30, as observações sobre a realidade social e a realidade também até geográfica, estrutural do país, começam a, podemos dizer assim, abrir um preâmbulo para o surgimento da sociologia no Brasil, correto? Vamos fazer então uma rápida observação aqui. A sociologia brasileira institucionalizada começa a partir da década de 30, vindo a se fortalecer nas décadas seguintes. Produções literárias que surgem a partir dessa década começam a demonstrar o interesse na compreensão da sociedade brasileira quanto à sua formação e estrutura. Porém, há toda uma produção do pensamento social brasileiro importante para o acúmulo do que virá a ser a sociologia brasileira. Então, o que acontece? A partir da década de 30, já se começou produções literárias de determinada maneira, a relatar a realidade brasileira. Claro, a literatura não tem a função de relatar a realidade. No entanto, mesmo a literatura não tendo a função de relatar a realidade, quando você vai fazer uma obra literária, você acaba contextualizando em determinadas cenas, determinados aspectos. Isso vai fazendo com que automaticamente você seja obrigado a falar daquela região que o seu personagem está. Então, mesmo uma produção literária não tendo objetivo sociológico, ela acabou, podemos dizer assim, influenciando, facilitando, abrindo as portas para o surgimento da sociologia no Brasil, correto? Dessa geração de autores, queremos destacar Euclides da Cunha, maior contribuição à sociologia brasileira, o livro Os Sertões. Então, no livro Os Sertões, Euclides da Cunha, ao fazer relatos de como era o homem do sertão, já foi aí uma espécie de precursor da sociologia. Porque antes ninguém tinha relatado com tantos detalhes características do homem sertanejo. Interessante a gente observar isso. Vou dar um outro exemplo para vocês. O livro Moby Dick, escrito por Herman Melville, conta a história da caça das baleias. Essa caça das baleias, obviamente que não era, o livro não é sobre a caça das baleias. O livro é uma história sobre uma vingança. O sujeito que perde uma parte do corpo, perde o braço, e tenta se vingar de qualquer forma dessa baleia. E aí, todos os detalhes dentro da realidade daquele navio, enfim, navio pesqueiro, é relatado de uma forma muito minuciosa. E aí o Herman Melville, sem querer, ele acaba fazendo tipo um manual de pesca de baleia, mas a intenção dele não foi essa. Da mesma maneira que a intenção de Euclides da Cunha ao escrever Os Sertões não foi falar do homem sertanejo, Só que ele acabou falando. Dentro da história ele acabou colocando muitos detalhes do homem sertanejo e acabou que foi crucial para que a sociologia surgisse no Brasil, essas observações do Euclides da Cunha. Beleza? Também faz a descrição dos homens que ali viviam, ou seja, os sertanejos, nos quais percebe que, ao contrário do que pensava antes de conhecê-los, eram fortes e valentes, ainda que a aparência dos mesmos não demonstrasse. Então olha que interessante isso. Euclides da Cunha, antes de conhecer o homem sertanejo, tinha uma visão um tanto preconceituosa desse homem sertanejo. Ele acreditava o quê? Ele acreditava que o homem sertanejo ele tinha uma estrutura pequena, ele era fraco, mas quando ele conheceu, ele viu que não era nada daquilo, que ele era muito valente, que ele tinha uma coragem muito grande, que ele era um guerreiro, um lutador. Correto? Então, a partir do momento que Euclides da Cunha começa a fazer essas análises, abre-se a porta para as análises sociais mais sérias. Não que o trabalho de Euclides da Cunha não seja sério, correto? Mas a preocupação dele não era,
obviamente, né, fazer uma análise social, tá, do sertanejo. Ele acabou fazendo isso porque ele era um escritor e o escritor precisa dar detalhes na sua obra. Um verdadeiro escritor é aquele que, né, trabalha com minúcias, com detalhes, beleza? Bom, primeiro nome fundamental aqui da sociologia brasileira que a gente vai ver agora. Gilberto Freire. Vamos lá. Quando escreveu Casa Grande Senzala, que é a sua principal obra, tá? Gilberto Freire tinha 33 anos. E antirracista que era, inaugurou uma teoria que combatia a visão elitista existente na época, importada da Europa, a qual privilegiava a cor branca. Segundo tal visão racista, a mistura de raças seria a causa de uma formação defeituosa da sociedade brasileira e um atraso para o desenvolvimento da nação. Gilberto Freire, então, vai combater essa visão racista que era muito comum em meados do século XX. Tá? Gilberto Freire acredita que a mistura de raças é algo fundamental. Então ele acaba criticando fortemente a teoria racista. Veja bem, a teoria racista, pessoal, né, em meados do século XX, era uma teoria, podemos dizer assim, natural para determinados intelectuais. Era comum, era moda ser racista. Hoje o sujeito que é racista no Brasil, né, ele não vai conseguir ter justificativa nenhuma para o racismo. O racismo hoje já se tornou uma coisa totalmente abominável. Mas não era assim em meados do século XX. Tá? E Gilberto Freire, com as suas teses antirracistas, acabou se destacando, né? Acabou fazendo a diferença nas observações sociais, tá, do Brasil. Correto? Em Casa Grande Senzala, ele começa justamente valorizando as características do negro, do índio e do mestiço, acrescentando ainda a ideia de que a mistura dessas raças seria a força, o ponto positivo da nossa cultura. Olha que interessante isso, pessoal. A mistura de raças é a força da nossa cultura. Quando um estrangeiro vem para o Brasil, principalmente se ele é europeu, né, ele fica muito encantado com a mistura de raças e também a mistura de crenças que há no Brasil. Né? E para Gilberto Freire, esse é o nosso forte. Então não faz sentido ser racista. É justamente pelo fato de sermos miscigenados que conseguimos, tá, adotar uma democracia. Né? Há uma democracia, né, no Brasil, uma democracia de povos, uma democracia, né, onde várias raças se misturam. Claro, a gente tem alguns problemas de racismo, isso não resta dúvida. E eu acho que enquanto o ser humano existir, isso vai acontecer. Mas, segundo Gilberto Freire, a gente tinha que se aproveitar disso. Até do ponto de vista cultural. Pega a música brasileira, por exemplo. A música brasileira tem influências, né, da cultura negra, da cultura afro, tem influência da cultura indígena e tem influência da cultura europeia. É uma música miscigenada e por isso também muito bonita, né, porque a harmonia gera beleza, correto? Então, isso sem contar outros aspectos, culinária, dança, tá? Artes plásticas, tudo isso acaba, né, toda essa mistura, essa miscigenação enriquece muito a cultura brasileira. Perfeito? Ok? Bom, continuando então. Uma nova maneira de ver a constituição da nacionalidade brasileira, isto é, o Brasil, feito por uma harmoniosa mistura entre o branco de origem europeia, o negro de origem africana e o índio de origem americana, e também o mestiço, ressaltando que essa mistura contribuiu em termos de ricos valores para a formação da nossa cultura. Pessoal, olha que interessante isso. Veja bem, a partir do momento que eu considero o Brasil um país miscigenado, né, muitas pessoas costumam questionar determinadas leis, né, ou projetos de leis. Por exemplo, o sujeito que baseia-se em Gilberto Freire, muito provavelmente ele seria contra cotas, né, para negros em vestibulares. Vamos pegar aqui o Gilberto Freire como base do pensamento, né, democrático em se tratando, né, de mistura de raças. Ora, se o Brasil é uma mistura de raças, se não há, né, uma raça 100% pura, se o Brasil não foi unilateral nesse aspecto racial, por que eu vou, né, criar, né, determinados
determinados privilégios, né, para favorecer uma raça em detrimento de outra. Tá? Essa é uma questão interessante. Muitas pessoas, quando vão criticar o sistema de cotas, acabam se espelhando, né, na chamada democracia racial, ok? Proposta pelo Gilberto Freire. Tá? Bom, vamos lá então. Veja bem, aqui alguns exemplos. Tá? De trechos da obra do Gilberto Freire que enfatizam a importância do negro na nossa cultura brasileira. Olha só. Um traço importante de infiltração de cultura negra na economia e na vida doméstica do brasileiro resta-nos acentuar a culinária. Então, para Gilberto Freire, a culinária, né, pode ser considerada uma grande influência da cultura negra, tá? Do negro. Foi ainda o negro quem animou a vida doméstica do brasileiro de sua maior alegria. Uma característica fundamental, tá, segundo Gilberto Freire, do negro é exatamente a alegria, a força, né, a determinação, a impulsividade, né, toda aquela alegria natural, genuína, que o negro vai trazer, ok? Nos engenhos, tanto nas plantações como dentro de casa, nos tanques de bater roupa, carregando sacos de açúcar, os negros trabalhavam sempre cantando. Olha que interessante isso, pessoal. A alegria do negro sendo observada com detalhes por Gilberto Freire, ok? Bom, agora uma análise de um outro sociólogo brasileiro, que é o Caio Prado Júnior. Tá? Este autor vai nos fornecer uma visão muito mais crítica sobre a formação da sociedade. Veja por quê. Caio Prado recorria à visão marxista, isto é, partindo do ponto de vista material e econômico para o entendimento de nossa formação. E aqui eu vou estabelecer uma grande diferença para vocês. Gilberto Freire, ele parte de uma visão culturalista, ok? Culturalismo. Caio Prado Júnior vai partir de uma visão marxista. Qual é a diferença dessas duas visões? Bom, para Gilberto Freire, o que rege uma sociedade, tá, são as bases culturais. Por exemplo, se eu quero mudar uma sociedade, não adianta nada, por exemplo, eu mudar o sistema econômico. Porque o sistema econômico, na verdade, para o culturalista, ele é uma decorrência da cultura. Ok? Ele é uma decorrência da cultura. E aí a gente pode evidenciar o quê? Por exemplo, a política, ela é uma decorrência da cultura também para o culturalista. Por exemplo, a corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil não é um fenômeno político. De onde saiu esse político? Esse político saiu, né, ele brotou ali do Senado, do nada? Não, ele saiu da população. Tá? A população, tendo determinados problemas, é natural que você vai ver esses problemas refletidos também na esfera política. Correto? Por quê? Porque tudo aquilo que nós somos como cultura, você vai encontrar na economia, na política, em todas as outras esferas da vida. É assim que um culturalista vai pensar. Portanto, o culturalista ele não vai ter uma visão, né, de acreditar que a política é quem vai fazer a cultura. Não, a política está dentro da cultura. Correto? Então, observando aí o fenômeno da corrupção. Quando você não devolve um troco, quando você fica feliz, né, quando devolver um troco a mais para você, tá? Quando você faz um gato para roubar energia, né? Ou quando você pega alguma coisa emprestada e não devolve, são pequenas corrupções. Tá? Esse sujeito que está praticando pequenas corrupções no seu dia a dia, quando chegar o momento em que ele puder praticar grandes, ele vai praticar, porque se começa de pequenininho, né? Se começa devagar. Ok? Não é um milagre, pô, putz, virei corrupto agora, pronto, acabou. Do nada esse cara virou corrupto. Não,
Ele já tinha uma prática cultural dessa corrupção, correto? Então Gilberto Freire, ele é culturalista. Ele acredita que eu só mudo a política e a economia e outros aspectos da sociedade se antes mudar a cultura. Por isso ele não estava preocupado, por exemplo, em propor teorias políticas, porque ele sabe, né, que no fundo, a política é uma decorrência da cultura, né, da mentalidade do povo, das crenças desse povo e dos hábitos, dos costumes, da forma como essas pessoas agem e pensam, ok? Este é o pensamento culturalista. Já o pensamento marxista de Caio Prado Júnior parte da valorização da economia, dos conflitos econômicos e sociais, tá? Assim como Marx fazia. Para Marx, vocês devem estar lembrados da aula sobre a filosofia marxista, o que acontece? Para Marx, toda a estrutura econômica e social é que é a base de toda mudança. O homem, para Marx, é um ser de trabalho. Tá? A economia, então, para Marx, não é apenas um detalhe, é a própria base da sociedade. Então, se há uma relação desigual entre os homens, tá? Marx vai analisar isso como uma relação de poder que sempre visa fortalecer, tá, aqueles que são os donos dos meios de produção, aqueles que são historicamente favorecidos. Então, a análise de Caio Prado Júnior, né, ela é mais conflituosa, né? Ela vai analisar mais o conflito social, ok? Conflito social. Enquanto Gilberto Freire vai preferir observar a harmonia social, aquilo que faz um povo ser o que ele é. Que no caso de Gilberto Freire, era o que? A harmonia entre as raças, a convivência entre as raças. Então ele tem uma visão, podemos dizer assim, um tanto mais otimista até. Já o Caio Prado Júnior, ele vai analisar o conflito, a diferença, a guerra por dinheiro, por poder, por terras, né, a exploração, em especial a exploração do homem negro, e por aí vai. Então você percebe aqui duas visões de mundo muito distintas, duas posturas intelectuais muito distintas também, ok? Beleza? Bom, vamos analisar isso de uma forma mais clara. Em especial, analisar certas críticas que o Caio Prado Júnior vai fazer ao Gilberto Freire, ok? Assim sendo, segundo a visão de Caio Prado, Gilberto Freire, em Casa Grande de Senzala, pode ser considerado conservador. Veja por quê. Primeiro, seus escritos nos levam a pensar que a miscigenação acontecia sempre de maneira harmoniosa. Mas a relação entre os senhores brancos e suas escravas negras, por exemplo, se verificarmos relatos da história, veremos que as negras eram forçadas a terem relações sexuais com eles, o que é bem diferente de harmonia. Então, para Caio Prado Júnior, não há harmonia entre negros e brancos. Há conflito, né? E este conflito deve ser a ênfase. Bom, vamos analisar com detalhes. Há conflito? Há, mas também há harmonia, né? Sobre determinado aspecto, os dois têm certa razão, correto? O problema é eu considerar que é apenas conflituosa ou é apenas harmoniosa, tá? Essa é uma questão fundamental da gente observar, para que a gente não fique aqui maniqueísta. Não, esse aqui está certo, esse aqui está errado. Caio Prado Júnior que está certo e Gilberto Freire que está errado. Não se preocupe com isso. Analise os pontos positivos que cada um está colocando aqui em questão, tá? Isso é fundamental. Sobre os problemas sociais da época, Freire não apresenta nenhuma proposta para a solução dos mesmos ou para a transformação da sociedade. E aqui entra, pessoal, a influência total de Marx em Caio Prado Júnior. Por quê? Porque Caio Prado Júnior acredita que a sociologia é uma espécie de instrumento para a transformação da sociedade. O Gilberto Freire não está nem aí para essa questão. Ele fala que o objetivo do sociólogo é compreender uma sociedade e não transformar. Já Caio Prado Júnior acredita numa sociologia mais crítica, ok? E aqui é interessante a gente observar que o lema de Marx, um dos lemas de Marx é o seguinte: os filósofos se preocuparam muito em entender o mundo, mas não buscaram transformar. Gilberto Freire provavelmente diria: mas o que adianta eu transformar se antes eu não entender? Se eu não entender, como é que eu vou transformar de fato esse mundo? Como é que eu vou ter a consciência de que eu não estou num
puro engano de transformação, de que eu não estou trocando 6 por meia dúzia, que eu não estou trocando um regime ditatorial por outro, né? Então, a postura intelectual de Gilberto Freire, ela é bem diferente realmente da postura intelectual de Caio Prado Júnior. Né? Falando novamente aí das cotas, se eu for, né, me basear na postura intelectual do Caio Prado Júnior, aí as cotas podem ser justificadas. As cotas podem ser justificadas, porque se há uma disparidade muito grande entre negros e brancos, então justificaria um regime um sistema de reparação. Né? Dou um certo privilégio para o negro, mas para que as coisas fiquem equalizadas. Né? Há uma frase famosa que as pessoas que defendem cotas costumam dizer, que é: eu não posso tratar os desiguais de uma forma igual. Se há desigualdade, então uma outra desigualdade deve, né, fazer com que haja reparação aí, correto? Prestem bem atenção, portanto, né, que num possível texto sobre isso você pode até se utilizar desses argumentos. É interessante isso. Né? Mas ao mesmo tempo, pessoal, vamos parar para observar que apesar de haver esse conflito, tá, o Brasil ele é famoso pela harmonia. Por exemplo, se você for pegar determinadas práticas racistas nos Estados Unidos, o racismo lá realmente foi e ainda é um problema muito grave. Tá? No Brasil, há racismo sem dúvida, mas aqui, né, as raças convivem de uma forma muito mais harmoniosa. Isso é fato. Né? Não significa que não haja conflito. Então, eu acho que um pouquinho de prudência aí é interessante, né? Você estudar um pouquinho dos dois e observar aí, né, o que você pode extrair de bom dessas duas visões. Tá? Bom, eu recomendaria, pessoal, depois vocês podem fazer uma rápida procura aí no YouTube, né, para essa discussão e fortalecendo também essa polêmica, eu recomendo que vocês busquem, né, um outro sociólogo brasileiro, que é o Demetrio Magnoli, né, que vai falar sobre a questão do racismo, o conceito de raça. Ele vai fazer uma crítica muito grande ao conceito de raça. Tá? Conceito de raça. Façam uma rápida pesquisa que vocês vão, né, Demetrio Magnoli, vocês vão ver várias entrevistas dele criticando o conceito de raça. Né? Para o Demetrio Magnoli, não existe raça humana. Né? Ou melhor dizendo, desculpem, não existe raça negra. Só existe raça humana. A raça é uma só. Né? Então, a postura de dividir, né, o ser humano em raças, tá, é uma postura totalmente estranha, porque é uma postura que vai criar uma divisão de um sujeito que não é dividido. Né? Nada do que é humano me é estranho, já dizia Terêncio. Ok? Então, a humanidade, ela é uma só. Ok? É isso que caracteriza o pensamento, tá, do Demetrio Magnoli. Beleza? Bom, vamos lá então. Bom, Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda vai criar a tese de que o brasileiro é o homem cordial. Agora, o que a gente entende por homem cordial? Presta atenção. Muitas pessoas acreditam que cordial é uma pessoa solícita. Ah, fulano foi muito cordial comigo, ele foi muito amigo, ele foi muito camarada, ele foi muito gentil. Tá? O brasileiro tem essa fama? Tem essa fama de hospitaleiro, tem. Tá? Sem sombra de dúvidas. Ele tem essa fama de hospitaleiro, ele tem essa fama de homem gentil, né? Ele tem essa fama de simpático. A alegria do brasileiro, ela é espalhada pelo mundo inteiro aí, nós sabemos disso, ok? Mas ao mesmo tempo, meus amigos, prestem atenção numa coisa. Tá? Quando Sérgio Buarque de Holanda fala do homem cordial, ele está falando, na verdade, do significado, né, etimológico da palavra cordial. Cordial relativo a coração, ou seja, que usa muito o coração, que é muito emotivo. Isso nem sempre vai significar uma coisa boa. Né? Porque o homem que usa muito o coração, que é muito emotivo, ele também pode arrumar problemas. Né? Ele pode ser muito irracional às vezes. Ok?
Holanda usa este termo para mostrar como o brasileiro é avesso à impessoalidade e as relações passam por critérios de pessoalidade. Tipo assim, o que é impessoalidade e pessoalidade? Impessoalidade é como você não consegue ser imparcial, você está sempre tomando parte. Né? Pega aí, por exemplo, a paixão do brasileiro por futebol, está sempre tomando parte do time. Né? O time perdeu de 1-0, nem era semifinal, mas já parece que vai acabar o mundo, né? Brigas de torcidas e por aí vai. Claro que isso existe em outros cantos do país, do mundo também. Mas essa característica do brasileiro de se apegar até mesmo a um time de futebol é uma característica importante. Né? Você vê que o brasileiro, ele troca de mulher, troca de mãe até, mas de time ele não troca. Né? Ou seja, ele é muito apegado às suas convicções, ele defende muito, né? Ele é muito pessoal, ele é muito enfático quando se trata de expor a sua opinião. Né? É muito difícil você ver um diálogo democrático de duas pessoas que estão querendo uma impor a opinião da outra. Então esses conflitos no Brasil acontecem, né? É natural que aconteçam. Ok? Bom, vale mais as relações de pessoalidade do que a cidadania. Ou seja, ao invés de eu olhar o todo, eu estou olhando sempre para a minha tribo. Né? Aí o fenômeno do bairrismo é mais ou menos isso que acontece, o fenômeno do bairrismo. Né? Não pode falar mal da minha cidade, né? Não pode falar mal do meu estado, não pode falar mal do meu time, não pode falar mal daquilo que eu pessoalmente gosto. Ok? Então, o que é isso? Que postura é essa? Essa é uma postura que realmente, né, Sérgio Buarque de Holanda aponta como sendo o homem cordial, o homem que age muito pela emoção. Ok? Beleza? Bom, agora aí uma reflexão sobre Florestan Fernandes, outro sociólogo. Florestan Fernandes foi um sociólogo que fez um contínuo questionamento sobre a realidade social e das teorias que tentavam explicar essa realidade. O objetivo deste autor foi de, numa intensa busca investigativa e crítica, ir além das reflexões já existentes. Florestan também mantinha um contínuo diálogo com o pensamento crítico brasileiro. O próprio Caio Prado Júnior e o Florestan Fernandes têm muitas conexões. Né? Em especial, o Florestan Fernandes ele concordaria perfeitamente com Caio Prado Júnior no que consiste a situação dos negros no país. Para Florestan Fernandes não foi uma relação harmoniosa, tá? Foi uma relação conflituosa, ok? Bom, aqui alguns trechos, né, de obras do Florestan Fernandes que explicam essa condição do negro, ok? Os negros tentaram, mas viram-se repudiados na medida em que pretenderam assumir os papéis de homem livre, com demasiada latitude de ingenuidade, num ambiente em que tais pretensões chocavam-se com generalizada falta de tolerância, de simpatia militante e de solidariedade. Então, veja bem Florestan Fernandes deixando claro que a situação do negro, né, apesar dele tentar ser colocado como um homem livre, né, ele não conseguiu toda essa liberdade. Como não se manifestou nenhuma impulsão coletiva que induzisse os brancos a discernir a necessidade, a legitimidade e a urgência de reparações sociais para proteger o negro, como pessoa e como grupo, nessa fase de transição, viver na cidade pressupunha para ele condenar-se a uma existência ambígua e marginal. Ok? Então você percebe aqui até uma certa defesa, né, das chamadas reparações sociais, medidas para incluir o negro, tá, na vida social. Ok? Então você percebe aí, a gente trabalhou toda essa aula muito focado na discussão racial. Vocês perceberam isso, né? A discussão de uma democracia racial, que Gilberto Freire adota, né? Dizendo que a beleza do Brasil é a miscigenação, e também a postura mais marxista do Florestan Fernandes e do Caio Prado Júnior. Meus amigos, o que eu vou fazer com vocês agora? Ao invés da gente falar muito assim, a visão que o brasileiro tem do Brasil, né? Vamos fazer um exercício, né, e observar a visão que um francês poderia ter do Brasil. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Então, vamos fazer aqui, né, uma pesquisa rápida de um texto que eu quero mostrar para vocês, um texto interessantíssimo, né, que mostra as visões de um francês sobre o Brasil. Tá? Impressões, você vai lá no Google
Depois você vai ler o texto inteiro. Não vai dar tempo da gente ler todo o texto, mas você vai ler o texto inteiro depois. Impressões de um francês no Brasil. Ó. Já aparece logo aqui. Impressões de um francês no Brasil. Diário do Olivier. Tá? Aí vamos fazer uma rápida... Aumentar um pouquinho aqui. Né? Olha só. Aqui são umas das minhas observações, às vezes um pouco exageradas, sobre o Brasil. Nada sério. Tá? Vamos fazer agora um exercício de alteridade. Tentar ver como que a nossa cultura é observada por outro. Ok? Aqui no Brasil, tudo se organiza em fila. Fila para pagar, fila para pedir, fila para entrar, fila para sair, fila para esperar a próxima fila. E duas pessoas já bastam para constituir uma fila. Olha que interessante. Será que essa característica do brasileiro de fila para tudo é uma característica que envolve uma organização? Ou será que é porque justamente a gente é desorganizado que a gente precisa fazer fila? Olha a reflexão, a gente nunca parou para se perguntar isso, precisa de um francês observar essas coisas. Então, às vezes, quem está de fora vê certos detalhes que nós aqui no Brasil não vemos, correto? Aqui no Brasil, o ano começa depois do carnaval. Isso aí a gente já sabe, né? Isso aí não é uma novidade muito grande. Aqui no Brasil não se pode tocar a comida com as mãos. No McDonald's, hambúrguer se come dentro de um guardanapo. Toda mesa de bar, restaurante ou lanchonete tem um distribuidor de guardanapos e de palitos, mas esses guardanapos são quase de plástico, nada de suave ou agradável. O objetivo não é de limpar suas mãos ou sua boca, mas é de pegar a comida com as mãos sem deixar papel nem na comida, nem nas mãos. Interessante isso, sabe por quê? Os franceses não têm muita frescura para comer. Eles pegam com a mão mesmo e pronto, acabou. Aqui no Brasil não, aqui a gente está sempre preocupado em pegar com guardanapo, né? A gente sabe, essa própria questão da higiene, a gente sabe que os franceses não se preocupam tanto quanto a gente aqui. Em outro trecho, mais para frente, ele vai até achar estranho o fato da gente escovar os dentes depois do almoço, né? Porque lá para eles, eu acho que deve escovar uma ou duas vezes está bom demais, né? Pra gente não, a gente almoçou, a gente acha meio estranho escovar o dente depois, né? Aqui no Brasil tudo é gay. Beber chá é gay, pedir uma Coca Zero é gay, jogar vôlei é gay, beber vinho é gay, não gostar de futebol é gay, ser francês é gay, ser gaúcho é gay, ser mineiro é gay, prestar atenção em como se vestir é gay, e não falar que algo é gay também é gay. Então olha só que interessante isso, pessoal. O francês ele não é muito preocupado com essas questões de observar a masculinidade do outro. Nós aqui temos toda uma estrutura social, né, que valoriza muito a questão da masculinidade. Né? Olha aí a diferença. Né? Olha o quanto, né, nessas três passagens que a gente viu aí, o quanto não seria interessante um sociólogo brasileiro observar essas questões. Né? Fica aí uma dica interessante. Que às vezes a gente está tão acostumado a viver nisso que o olhar não desperta, né? O olhar curioso não é despertado para aquela realidade. Aqui no Brasil, os homens não sabem fazer nada das tarefas do dia a dia. Não sabem faxinar, nem usar uma máquina de lavar, não sabem cozinhar, nem a nível de sobrevivência, fazer arroz ou massa. Não podem consertar um botão de camisa. Também não sabem coisas que estão consideradas fora como extremamente masculinas, como trocar uma roda de carro. Foi realmente criado em outro mundo. Olha que interessante. Aqui a gente acha natural, né, que o homem não saiba fazer muita coisa. Nós crescemos, de certa forma, mimados. Lá não, lá eles são mais prendados, né? Aqui no Brasil, sinais exteriores de riqueza são muito comuns. Carros importados, restaurantes caríssimos em bairros chiques, clubes seletivos cujas cotas atingem valores estratosféricos. Aqui no Brasil, os casais sentam um do lado do outro nos bares e restaurantes como se eles estivessem dentro de um carro. Olha só, a gente não tem muito pudor nesse aspecto, né? A gente deixou o pudor um pouco de lado. Lá na França eles são mais comedidos com essa relação, tá? Aqui no Brasil, os homens se vestem mal em geral, ou seja, não ligam muito, né? Sapatos para correr se usam no dia a dia. Sair de short, chinelos e camisetas qualquer é comum. Comum também é sair de roupas de esporte, mas sem a intenção de praticar esporte. Se vestir bem também é meio gay. Olha só que interessante. O brasileiro não se preocupa muito com a sua vestimenta, segundo, né, o Olivier. Porque para o Olivier,
né, há uma importância, sendo ele francês, há uma importância muito grande, né, no sujeito se vestir bem, né, andar sempre na linha. E aqui no Brasil não, aqui a gente vai para o shopping com uma roupa esportiva, esportiva mesmo, né, de esporte, né, um short de jogar futebol, a gente vai ali na padaria, né, é comum para a gente. Já para o Olivier, não. Aqui no Brasil, o cliente não pede cerveja para o garçom traz a cerveja de qualquer jeito. Aqui no Brasil sempre tem um padre falando na televisão ou na rádio, né? Ele quer dizer padres e pastores, né? Por quê? Aqui no Brasil a religiosidade é muito grande, né? Então isso faz com que haja canais de TV específicos, né? Tempo na televisão específicos, né? Apenas para determinadas religiões. Aqui no Brasil a vida vai devagar, é normal estar preso no trânsito o dia todo, mas não durma no semáforo não. Aí tem que ser rápido e sair antes do semáforo passar no verde. Não depende se tiver muitas pessoas atrás, nem se estiverem atrasados. Também é normal ficar 10 minutos na fila do supermercado, embora que tenha só uma pessoa na sua frente. Aí demora para passar os artigos e muitas vezes a pessoa da caixa tem que digitar os códigos de barra, né, na mão ou pedir ajuda para outro funcionário para achar o preço de um artigo. Mas na hora de retirar o cartão de crédito, aí tem que ser rápido, não é brincadeira. Se não retirar na hora, a mesma moça da caixa que tomou 10 minutos para 10 artigos vai falar agressivamente para você agilizar. Pode tirar o cartão? Olha interessante isso, né? O que acontece? No Brasil, as coisas elas são devagar, demoram, né? Tudo muito moroso, tá? Somos pouco práticos nesse sentido. A gente sabe que aqui as coisas demoram muito. Pega aí as obras da Copa, pega aí, né, todos os problemas de corrupção que a gente tem, tá? Então, um sujeito que vem de fora, ele vai assustar muito. Tá? Vamos passar aqui para ver se há... Espera aí, só um minutinho. Aqui. Aqui no Brasil, a política não funciona só na dimensão esquerda e direita. O Brasil é um país de esquerda em vários aspectos e de direita em outros. Por exemplo, se pode perder seu emprego de um dia para outro quase sem aviso. Tem uma diferença enorme entre pobres e ricos. Ganhar 20 vezes o salário mínimo é bastante comum e ganhar o salário mínimo ainda mais. As crianças de classe média ou alta estudam quase todas em escolas particulares, as igrejas têm um impacto muito importante sobre decisões políticas, e de outro lado existe um sistema de saúde público. O Estado tem muitas empresas, né? Tá aí o caso da Petrobras, tem muitos funcionários públicos, tem bastante ajuda para erradicar a pobreza em regiões menos desenvolvidas do país. O mesmo governo é uma mistura de política conservadora, liberal e socialista. Olha que interessante, pessoal. Na visão dele, o Brasil não é nem socialista nem capitalista, ele tem uma mistura das duas coisas. Aqui no Brasil é comum conhecer alguém, bater um papo, falar a gente se vê, vamos combinar, tá? E nem trocar telefone. Geralmente a palavra aparecer significa não aparecer. Exemplo, vou aparecer mais tarde significa na prática, não vou não. No Brasil a gente tem essas questões, né? Tipo assim, a gente encontra uma pessoa e fala, a gente se vê, mas nunca mais vê essa pessoa. Por quê? Porque a gente está acostumado, muitas vezes, a chamar a pessoa apenas por educação. Vou dar um exemplo que aconteceu. Esses dias eu estava assistindo um programa de TV que mostrava uma brasileira que estava em outro país europeu. E aí ela estava, na hora do almoço, quebrou o encanamento, né? E ela precisou chamar um sujeito desse país para consertar. E o cara chegou lá na hora do almoço. Ela, por educação, falou para o sujeito, se você quiser almoçar, vamos almoçar aí. Aí o cara falou, não, eu quero almoçar. E ela ficou achando estranho, porque ele quis almoçar. Aí a pergunta que fica é, mas você não convidou o cara? Por que você está achando estranho? Porque a gente tem esse costume, né? A gente quer ser gentil, mas muitas vezes a nossa gentileza ela é muito mais uma questão, né, de educação, mas não é realmente algo sincero. Você não quer chamar a pessoa para ir lá, você acaba chamando. Então aqui a gente não dá muito valor às palavras, né, ao significado delas. A gente sai reproduzindo frases sem pensar muito no significado, né? Então é importante isso. Bom, pessoal, então, a partir de agora, né, a gente vai fazer uma observação final, tá, das nossas reflexões, ok? Para que possamos encerrar, tá? Bom, o que a gente viu hoje? A gente viu, né, na aula de hoje
a sociologia de Gilberto Freire, que é baseado na ideia de uma democracia racial, né, de uma harmonia entre as raças. A gente viu a postura de Caio Prado Júnior, né, que tem uma visão mais marxista, Sérgio Buarque de Holanda, né, que cria a ideia de que o brasileiro é um homem cordial, e vimos também a sociologia de Florestan Fernandes, tá, que observa a situação do negro no Brasil. Bom, é isso, meus amigos, espero que tenha sido útil, né? Recomendo que vocês leiam o texto depois que eu passei para vocês. Tá? Procura lá no Google, a gente fez a procura aqui junto. Eu quero que vocês... São mais de 50 considerações do francês sobre o Brasil. Depois você procura e você vai, né, se divertir muito. Tá? Porque qual foi o intuito desse texto? Né? A gente fazer uma observação, tentar olhar o Brasil com os olhos de um sociólogo. Porque a gente está aqui, mas muitas vezes a gente não se espanta com as coisas. Tá? Essa foi a função desse texto. Espero que tenha sido útil essa aula. Tá? Fiquem com Deus e até mais. Valeu, tchau, tchau. Se você gostou da aula, então curta e compartilhe.